Lucas Rodrigues, de 27 anos, é cuiabano, médico, membro do grupo Além da Medicina e idealizador do curso Primeiro Minuto. Lucas, caralho, cara, que honra, meu brother, que bom ter você aqui. É minha. Amigo de longa data, hein, bicho? Já tem um tempo. Olhar pra você agora me faz lembrar quão velho eu tô, mas tudo bem. Mano, nós estamos velho, hein? Caceta! Tá cansando. Lucas, cara, um negócio que eu acho bem interessante, eu lembro de desde molecaço você já falar que o rolê era medicina. Sim. E aí, da onde veio isso, cara? Essa certeza toda de que é isso que você queria fazer da vida mesmo? Cara, ser médico pra mim, hoje, assim, a gente muda um pouco a visão durante a graduação e as coisas. Mas o grande ponto pra mim é a questão de que sempre me tocou na medicina é de ser importante. Eu sinto assim, eu gosto de estar em lugares decisivos, sempre fui assim em todos os aspectos das coisas, e a medicina representa um pouco disso. Então é um lugar que eu consigo ser empático com as pessoas, eu acho que eu me lido bem com as pessoas, eu acho que eu tenho essa facilidade. Então a medicina, ela me dá a oportunidade de ser empático em momentos importantes com as pessoas. Caramba, então legal. acho que talvez esse tenha sido a coisa que me atraiu. Claro que depois a gente fala, a biologia é a parte que gosta, e fugir da matemática, que é uma parte importante também, muitas vezes, embora eu goste de probabilidades, tipo de estatística, né? Um cara que hoje trabalha muito com métricas, né? Então a gente tem que gostar de estatística, essas coisas. Mas eu acho que o motivo que eu nunca entendi exatamente, mas o que me atraiu na medicina, eu acho que é isso. É de estar nesses momentos, nas horas importantes. Caramba, que legal. E qual foi a maior surpresa que você teve na hora que você realmente começou a entrar nesse mundo? Porque quando você é um estudante, ali almejando a tão sonhada vaga de medicina, é uma percepção, né? Quando você começa a vivenciar de fato, é um mundo totalmente diferente. Qual que foi a maior surpresa sua? Essa é uma pergunta interessante também. A medicina ela tem vários momentos, né? A gente faz, primeiro é a preparação para passar no vestibular, que já é uma concorrência, já é um filtro interessante. Como foi para você esse momento da preparação? A preparação, como eu também sempre tive essa vida relacionada a esporte, eu acho que eu já tinha muita bagagem para isso. Então, para aquela situação de dificuldade não era uma coisa nova. Então, eu tive muitos precalços ali, problemas no caminho. Mas como eu sabia que eu queria medicina, eu sabia que eu tinha que fazer o esforço, né? Então, isso pra mim, me esforçar nunca foi problema. Legal. Então, sabia o que eu tinha que fazer e a ideia foi entregar. Tive ali os caminhos, tive aquele momento nos Estados Unidos também, que foi importante ali na minha formação. Mas aí foi essa transição aí pro vestibular, que eu acabei por alguns motivos fazendo em Cuiabá, e pra mim foi muito bom, né? Me formar por aqui também. Né? Então, mas a questão da surpresa, assim, vai mudando um pouco, né? São 6 anos, né? Só de faculdade mesmo, fora os anos necessários para passar muitas vezes. Mas durante ali você vive vários momentos. O Lucas mudou muito durante os 6 anos. Acho que essa visão que eu tinha inicial que me atraía na medicina continua, eu acho que ele ficou ainda mais forte. Mas a questão do caminho muda, o caminho transforma, eu acho. E fui bem transformado no sentido de entender. Muitas vezes a gente fala, eu quero fazer medicina para ajudar as pessoas. A gente consegue ajudar as pessoas de várias formas, não só a medicina. Né? E a medicina é um caminho para fazer isso? Sim, mas acho que a gente não deve tratar ela assim. Né? Eu acho que é uma coisa que eu me dou bem, eu acho que eu consigo conectar com as pessoas. Isso foi o que mais me atraiu. Quão importante e carente muitas vezes o nosso paciente, nosso doente é essa empatia que a gente pode passar do lado de cá. Então, acho que isso foi uma coisa que mudou um pouco a minha percepção e hoje é uma coisa que eu valorizo bastante. Eu sempre fui muito técnico, então muitas vezes eu tentava enxergar a medicina apenas tecnicamente falando, e durante a formação eu fui mostrando que o meu lado humano eu precisava reverberar ainda mais os pacientes. Isso é uma coisa que eu trago, assim, que mudou bastante. Né? Quando que você percebeu isso? Quando a gente começa a ter contato com os doentes, né? A gente fala de mídia, a gente fala de marketing, a gente fala dessas coisas, e tudo se trabalha em cima de dor. Eu acho que não tem dor mais genuína do que um paciente doente. Então, a gente está ali para solucionar o problema dele, em algum momento, né? Hoje, na minha especialidade, a medicina de emergência, então, é uma dor grave, uma dor aguda. Sim. E uma dor que pode ser a última daquele paciente. Né? Então, estar conectado com esses momentos me mostrou, assim, não sei se a palavra é vocação, mas a vontade de estar nesses momentos reverberou um momento agudo, grave. Então, ali eu sentia que eu precisava fazer um pouco a mais. Não só a minha parte técnica, e isso é um cuidado que eu tenho também, que é trazer para as pessoas vivências que eu tive. E isso entra um pouco no cenário de más notícias, esse tipo de coisa, que é uma vertente um pouco menosprezada em alguns aspectos da nossa graduação,
que eu já recebi más notícias de forma certa e de forma errada. E eu percebi essa diferença. Então essa é uma dor que eu tenho, que eu tive e que eu tento trazer. E eu acredito que eu tento encarar isso da melhor forma possível. Para tanto passar essa mensagem para mais pessoas, quanto o meu doente ali, a familiar, do paciente ali no momento ali uma dor aguda. Né? Sim. Então, acho que é importante. Quando você fala que você esteve nessa posição de receber más notícias do jeito certo e do jeito errado, você pode compartilhar como foi, o que foi, ou... O que seria um jeito errado? Tá, é uma pergunta abstrata em alguns momentos, né? Eu acredito assim que a comunicação não é o que eu falo, é o que a pessoa escuta o tempo todo. Então, o profissional muitas vezes ele não está ali para passar a mensagem que ele quer passar. Muitas vezes a gente tenta amenizar situações que não são amenizáveis. Então, acho que os principais pilares hoje que eu enxergo em transmissão de más notícias de comunicação, que é justamente isso, você ser claro, você não diminuir perdas, você não diminuir a gravidade da situação e você ser sincero em relação a tudo aquilo. Então eu acredito que é uma coisa que a gente não quer transmitir as coisas, mas muitas vezes elas são. Então, eufemismos são coisas que... amenizar coisas não amenizadas. A dor do cara, você não vai tratar a dor do cara. Nossa função, quando a gente comunica uma notícia grave, não é amenizar a dor. É esclarecer todas as dúvidas, demonstrar sim a empatia e fazer com que aquele momento seja um pouquinho melhor. Mas não, a gente não vai conseguir fazer aquilo ser uma boa memória para a pessoa. Então, acho que se a gente conseguir ser claro, se a gente conseguir diminuir esses eufemismos, acho que a gente já está fazendo um bom papel. É uma combinação interessante, né? Você ser absurdamente claro com os fatos, ao mesmo tempo ter empatia. Acho que as pessoas se confundem um pouco, quer ser empático e acaba amenizando e tentando distorcer os fatos, ou quer passar os fatos da melhor forma e esquece de ser empático. Sim, não é uma habilidade fácil. Não é uma habilidade fácil. E, cara, na minha graduação de 6 anos, eu nunca tive uma aula de más notícias. E eu acredito que todos os médicos um dia vão fazer isso. Então, uma das falhas que existem para mim hoje, entre várias que eu disse no nosso método de ensino ainda médico hoje, é justamente valorizar coisas que não são tão na prática e que não fazem tanta diferença no nosso paciente. Então eu não tive nenhuma aula sobre isso. Caramba! A gente não tem no nosso currículo médico, a maioria, aula sobre isso. E eu acredito muito que o trabalho e que a palavra não é perfeição, mas a melhora acontece quanto mais vezes você faz aquilo. E se a gente não treina para fazer, como que a gente vai fazer direito? Então, a gente encara protocolos, cara, tipo de parada cardíaca, de reanimação, atendimento a politraumatizado, protocolado. Todo mundo bate muito nessa tecla. E você, por repetição, faz bem. E por que a gente não trata mais notícias da mesma forma? Encara aquilo como protocolo. Existem protocolos. Sim. Por que a gente não trabalha em cima disso, que é uma coisa tão importante, né? Em cima disso, mas não estou diminuindo os outros áreas, tem que fazer a CLS que a gente fala, a PLS que a gente faz, os protocolos. E a gente só vai melhorar quando a gente encarar isso como, de fato, uma parte da prática médica. E hoje a gente não encara assim. A gente faz errado, passa notícia, sente a dor e a gente tenta melhorar. Acho que isso é normal, isso é bom que aconteça. Mas é uma coisa que dá um pouco valor, que na minha opinião tem que ser mais valorizado. Não existe a oportunidade de ver um curso sobre isso tão inédito. É algo que não tem, ninguém ensina, pô, pega a dica aí, né, cara? Tem uns médicos assistindo aí. Sim. Tem gente que fala bastante sobre isso, tem os meus professores. Eu trouxe essa temática no primeiro minuto, ele também já foi uma das aulas abordadas. Legal. Das aulas, então é uma oportunidade. Acho que é uma dor interessante. Legal. É muito maluco quando o empreendedor passa muito por isso, né, cara? O lance da distância entre o mundo real e muitas vezes o banco de faculdade, né? Quando você começou a pegar isso no mundo real, especialmente nessa área que você atua agora, primeira vez na emergência, como foi pra você? Tá com umas perguntas boas de vez em quando, né? Faz parte, né? Um cara com tanto conteúdo assim não pode ser superficial, né, bicho? E pergunta interessante também, porque é o seguinte, cara, eu faço medicina de emergência, né? Uma especialidade no Brasil reconhecida em 2016, apenas. Nos Estados Unidos foi em 1960. Aliás, pra quem não é médico, o que é medicina de emergência? Se você puder dar uma explicadinha por cima um pouco antes. A medicina de emergência, o slogan que existem hoje nos Estados Unidos é o Anywhere, Anytime, Anyone, ou seja, qualquer um, qualquer hora, em qualquer lugar. E no Brasil a gente usa muito os 15 melhores minutos de todas as especialidades.
Então é basicamente tratar todas as causas agudas que podem levar o paciente à morte em menos de 30 minutos. A ideia é essa, que a gente trate essas grandes síndromes, né? O paciente tem infarto chega para nós, o paciente tem um AVC agudo chega para nós, o paciente em choque séptico, né, infecção generalizada, que a gente fala. Acidente? Traumatizado, politraumas, essas coisas todas, tudo que pode matar uma pessoa rápido, basicamente. Caceta, meu. E aí é a área que a gente acaba recebendo esse tipo de paciente. Claro que tem mais coisas, não é só esse momento, mas onde a medicina de emergência, que no Brasil ainda é um mar aberto, assim, cara, que não tem essa valorização como existem em outros locais. Um dos motivos que eu saí de Cuiabá foi para procurar excelência nisso, e hoje acredito que eu esteja no centro de excelência que eu escolhi para fazer, que é em Porto Alegre, no Hospital de Clínicas. Então, medicina de emergência é sobre isso, é sobre condutas rápidas, condutas salvadoras de vida. Né? O americano descreve como the life-saving medidas. Né? Tipo, caramba, massa. então, é basicamente esses momentos agudos do doente grave. E aí, a primeira vez lá? Teve momentos, né, cara? Quando a gente forma, eu tava dizendo, a gente forma o primeiro lugar que o cara vai trabalhar é no pronto atendimento. Isso é uma versão de valores muito errada, praticamente. Esses caras têm que se expor nesses lugares, eu acredito que sim, é a oportunidade que ele tem quando forma, eu fiz isso. Mas quem você gostaria que atendesse o familiar seu agora que chega? Alguém que sabe o que tá fazendo, né? Médico mais preparado. Experiência. Não digo de experiência, de idade. Preparo. Mas que opta por fazer aquilo. A gente hoje, em medicina de emergência, na prática, é muita gente que usa aquilo como um recurso a mais, fazer um plantão extra, alguma coisa, mas ele não se dedica àquilo. E não é culpa dessa pessoa. Essa pessoa, por exemplo, é um residente de cardiologia, residente de clínica médica, que para ganhar seu dinheirinho ali faz o plantão. Muitos fazem bem, não é esse o momento. Mas na hora que ele chega em casa, ele não vai estudar emergência, ele vai estudar o que ele está fazendo para a formação dele. Por que o emergencista também tem essa diferença? Além de pensar em emergência, ele todo ele chega em casa e estuda emergência. Então é nítido que ele vai ter uma proficiência melhor daquilo, né? Porque, igual ele falou, quanto mais vezes você faz, melhor você vai ficando aquela coisa. Então, tive vários momentos. No primeiro momento, quando eu formei, eu fiz essa ponte de trabalhar para o pronto atendimento, que é a primeira oferta que a gente recebe. Formei no final de 2020, né, na Faculdade de Medicina. Então, a gente já estava vivendo ali pandemia. Então, os primeiros empregos foram no Covid. Caraca. Não... Por um pouco... Eu tenho muito respeito com a medicina, cara, e com os pacientes. Então, não me expus à situação que eu não me sentia preparado. Fiz menor complexidade, fiz essas coisas, e mesmo assim, na pandemia, a gente lutou bastante, com muito paciente grave. Então, tudo que a gente faz pela primeira vez também nos cansa mais cognitivamente. Então, era um estresse mental cada paciente grave que eu atendi. Então, isso foi um ponto na hora que eu formei, eu senti essa necessidade, essa vontade de conhecer melhor aquelas doenças agudas. Né? Dentro já da residência, né, que é o nosso momento de especialização, os primeiros contatos supervisionados e tudo mais. E também tive muitas coisas, tem muitas coisas que eu ainda estou aprendendo, claro. A gente vive em aprendizado. Mas hoje, muito difícil alguma coisa que eu não tenha visto pela primeira... Não vai ser a primeira vez que eu vou ver, então eu já vou estar mais preparado para aquela situação. E... Cara, uma constante melhora, assim. Medicina de emergência é uma caixinha de surpresa. Acho que é por isso que eu gosto. Caraca, meu. Que da hora, Lucas. E beleza. Você entrou na faculdade, começou a trabalhar com emergência, curtiu esse rolê. Quando que você começou a sentir o gosto também, não só pelo trabalho em si, médico-paciente, mas por transbordar esse conhecimento e essa experiência sua para outras pessoas também? Cara... Outros médicos, no caso. Sim, claro. Eu acho que a mensagem é sempre mais importante que o mensageiro. E a mensagem que eu tento trazer, assim, é trazer mensagem que a medicina de emergência é séria, que o paciente grave, agudo, ele precisa ser tratado de forma séria e por pessoas competentes. Então, o desejo é esse, repassar a mensagem que eu aprendo, que eu coleto com as pessoas e repassar essa mensagem, para que a gente consiga, o motivo que mais me move, assim, eu tenho parentes em diferentes locais, né, o que me mexe, assim, que eu sempre gosto de falar. Meus avós moram em Sinop hoje, e, por exemplo, eu quero que daqui a pouco eles vão precisar do médico atendendo eles. Eu quero que esse médico seja preparado para atender eles. Então, isso é o motivo principal de transmitir essa mensagem. É de passar que a medicina de emergência tem que ser feita da forma correta, tem jeito certo para fazer, que o profissional esteja gabaritado ali para atender, no caso, meus avós, mas todos os pacientes em qualquer lugar do Brasil, e hoje não é a realidade que a gente ainda, né, enfrenta aí. Mas eu sempre gostei muito de aprender, cara, e sempre gostei muito de estar perto com pessoas que me ensinam alguma coisa. Então acho que eu sempre tive isso. E assim, durante a vida, assim, eu sempre fui um cara que
de certa forma, dentro do esporte, tinha um cargo de liderança em alguns momentos, então acho que isso dentro de mim já teve sempre alguma coisinha assim. E a partir do momento que as pessoas começam a te procurar para te perguntar alguma coisa, tipo, "Ei, Lucas, me ensina tal coisa", quando você explica ali, faz sentido quando você fala, nunca entendi aquilo, mas quando você me explicou aquilo ali fez sentido, você fica pensando, cara, talvez eu consiga fazer uma coisa legal. E aí fui juntando os pontos, a mensagem que eu queria transmitir, pessoas dizendo que da forma que eu tinha de dar, achei que eu conseguia transmitir a mensagem de uma maneira correta, né? Entra naquele ponto da comunicação, né? Que não é o que eu falo, que a pessoa escuta. E associado à medicina de emergência que é carente dessa área, ou seja, um público-alvo interessante, né? A gente tem que sim avaliar. Então, acho que o desejo já estava, é só aflora, né? Eu acho que a gente nasce de uma forma e vai se moldando. Então, acho que esse conjunto de coisas fez transbordar esse sentimento de tentar passar pro próximo. Caramba, Alguma coisa que alguém que coisa passou um linda de dia. ouvir, velho. Legal, legal. É muito do que eu mais acredito e mais tento levar para as pessoas. Pô, a missão é maior do que o mensageiro. A questão de você encontrar aquilo que está mais na sua essência. A gente estava até tendo uma discussão esses dias, né, Jack? A gente passa tanto tempo tentando construir algumas coisas, quanto mais importante é a desconstrução. Entender o que está lá dentro. Acessar aquilo que é o mais importante para você. E depois que você consegue acessar isso, tem muitas pessoas que tendem a querer se tornar uma represa, a reter aquilo. E você também soube dar espaço, te transbordar para as outras pessoas. Isso é muito 10, cara. É claro que a gente ainda está em transformação, acho que tem muita coisa para melhorar, mas acho que esse início foi feito. E isso transborda um pouco na dificuldade que as pessoas têm muitas vezes, eu tenho, já tive mais ainda, mas ainda enfrento isso, dar o próximo passo, porque às vezes a gente não sabe o que quer fazer porque a gente não sabe quem a gente é. Então a gente tem que entender o que a gente é nessa missão. E aí, disso você extrai aquilo que você é e passa para os outros as coisas de alguma forma. Sensacional, Lucas, sensacional. Vou entrar num rolê aqui agora, cara. Não, antes de perguntar do digital, eu fiquei curioso com relação à parte emocional. Você já sabia lidar com certos ambientes de pressão, você já sabia a questão da disciplina, de pagar o preço, de fazer o que tem que ser feito, mas vivenciar diariamente situações de tanto estresse e importância e lidar com coisas, você está lidando com a vida de uma pessoa em uma situação extremamente delicada e com minutos contados. Como se preparar emocionalmente para vivenciar isso? Acho que entra nesse fato de quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. Então, eu gosto sempre de usar um exemplo, eu falo assim, é quando você for dirigir pela primeira vez. Você mudar a marcha, pensar o que você fazer, dar uma seta, você tinha que pensar demais. Então, te dá uma carga emocional muito maior, uma carga de estresse. Mas quando você começa, já é comum dirigir, hoje você vai lá, xinga o cara do lado, manda uma mensagem, manda um áudio, liga pra alguém, pede um iFood, faz alguma coisa ao mesmo tempo. Que já se repetiu várias vezes. Então, a gente aprende a lidar com as situações. A gente tem que ser exposto. Quanto mais exposto, a gente vai desenvolvendo ali naquele negócio. Eu acho que eu tenho essa personalidade de querer estar nesses momentos, então se é pra ser um caos, eu vou fazer parte dele. Sabe aquela coisa de, tá um caos, beleza, eu sou parte do caos agora e é isso. Eu não vou mudar isso, mas eu posso aprender a lidar com ele. Então, dentro da medicina de emergência tem muito isso, né? A gente fala do mindset da emergência. A sala pode estar bombando, a sala, né? Tipo, é o centro que a gente fala. Sim. O termo que a gente usa, sala, tipo, a parte que a gente é responsável. Porque eu tenho 8 pacientes graves. Mas é difícil que os 8 estejam instáveis ao mesmo tempo. Então, às vezes, tá o grave ali, você tem que focar em um. Então, divisão de tarefas, foca naquele cara. Prioridade, saber elencar, saber gerenciar, saber... O mindset da emergência é isso. Tipo, dentro de uma sala de emergência grave, você tem que saber fazer isso. Porque senão você se perde. O paciente está pior agora, está pior depois. Enfim, você tem que saber manejar tudo e dar prioridade. E se assustar com isso e ficar... deixar o medo tomar conta, não vai resolver porra nenhuma. Não vai resolver nenhuma. Não tem como fugir. Se fugir, vai morrer. Então, claro. Tem que abraçar, né? Claro que muitas vezes... Enfim, tem pacientes, não é necessariamente que vai morrer rápido ali, alguma coisa, mas são pacientes graves, né? A gente tem sim que ter cuidado. E se é pra ser difícil, me chama aí que eu gosto de estar nessa hora. Se for pra ser fácil, pode deixar pros outros, né? Se é difícil. Se é difícil, caraca, meu, que legal, Lucas. A gente gosta da coisa mais difícil. Que legal, mano. Agora eu vou entrar na questão da parte digital. A gente se conhece desde criança, né, cara? E eu lembro que no início das redes sociais ali, eu nunca vi você muito presente. Você não era o tipo de cara de ficar tirando foto, de ficar gravando, de fazer a famosa blogueiragem, né? Nunca foi a sua praia isso. E de repente eu vejo o Lucas, no Além da Medicina,
E, pô, é gigantesco no mundo digital, está associado aos maiores nomes do mundo digital brasileiro. E aí, cara, como foi essa nova adaptação e esse novo formato de comunicação e você se inserir nesse meio? Cara, pergunta boa, assim, eu acho que a pandemia acelerou algumas coisas que eram para acontecer e ela acelerou sim. E no meu 6º ano de formação, uma história com a da medicina, né? No meu 6º ano, eu já era seguidor deles desde o começo, eu brinco com eles hoje lá, que eu sou seguidor desde que tudo era mato, lá desde o começo. Que massa! E, enfim, segui ali algumas coisas, já interessado nas coisas que eles postavam, já tinha pesquisado bastante conteúdo gratuito sobre marketing digital e tal. E no 6º ano eu entrei com minha preparação na residência, que é o produto que eu faço mais parte hoje, que é a mentoria em residência. Fui aluno no meu 6º ano. Então, e ali conheci mais por dentro da medicina, né? Assim, como aluno inicialmente. E no final daquele ano, eles soltaram ali o processo seletivo para entrar como monitor. Foi o primeiro cargo ali que eu sou até hoje dentro da medicina. Acabei passando nas fases e entrei. Então, fui vendo como era uma forma de passar a mensagem à frente. Eu acho que o digital hoje, ele é escalável, ele tem essas coisas. Da mesma forma que ele é escalável financeiramente, ele é escalável em termos de mensagem. Então, é muito mais fácil o Lucas estar em casa, lá em Porto Alegre, com uma câmera, o celular, grava uma coisa, eu consigo atingir muito mais pessoas. E essa é a sua intenção desde o início, Essa é a né? minha intenção. Então, tive que entrar, de certa forma, eu gosto do meio, mas de fato não é uma coisa natural. Tá ficando cada vez mais, porque quanto mais faz, melhor a gente fica. Então tá se tornando uma coisa mais natural, claro, com objetivos, com ambições, é claro, mas é uma forma que eu encontrei de ter palco. Porque o que o Lucas R2, que formou aqui na Universidade Particular em Cuiabá, faz emergência em Porto Alegre, é muito mais fácil a gente falar numa live hoje no celular para 300 pessoas do que organizar um evento, de fazer alguma coisa. Então, acho que o digital entrou um pouco nisso. E, claro, a pandemia ajudou, o mercado que eu gosto, aí a veia empreendedora fez brilhar um pouquinho. Que também sempre esteve presente, né? A gente gosta. Legal, Lucas. Massa, cara. Beleza, entendi esse seu processo de entrar na além da medicina. Acho que você encontrou uma forma de amplificar a sua voz, amplificar a sua mensagem, né? Era algo que já era muito claro para você, a mensagem é mais importante que o mensageiro, e você encontrou uma forma de amplificar isso. Sim, ali no começo eu tive um monitor, programa de mentoria. Então, a primeira coisa era a reciprocidade, talvez. Talvez a mensagem não era emergência naquele momento, até porque eu ainda nem tinha começado a residência. Então, a minha mensagem naquele momento era entregar para o próximo, talvez, o que me entregaram em relação a permitir estar onde eu estou. Sim. Eu só passei na residência, na minha opinião, por causa do processo, da mentoria que eu fiz. Então, eu queria passar minha experiência para as pessoas, que elas pudessem escolher, esse é o nosso que a gente fala, que você escolha onde fazer a sua residência médica. Então, eu pude escolher por causa do programa, e dentro do programa eu podia transmitir isso para mais pessoas poderem escolher. Esse lance da residência, lógico que eu não sou do meio, mas do que eu percebo dos amigos, pessoas que eu conheço que são médicos, né? Antes o grande BO era entrar em medicina. Mas agora depois que você entrou em medicina, surgiu um novo puta de um obstáculo que é a tal da residência, né? Parece que é algo que se tornou muito mais competitivo nos últimos anos. Como foi isso e fala um pouco sobre esse mercado da mentoria, que é gigantesco também, que eu fui descobrir recentemente, relacionado à residência. Como eu falei antes, na hora da preparação, passar em medicina já é um certo funil. Você já tem um nivelamento, né? Imagina agora, dentro daquelas pessoas que já passaram pela primeira peneira, você tem que extrair mais uma peneira. Ou seja, você está num ciclo ali que você tem que competir com pessoas boas. E a gente viveu um momento em especial agora, já é concorrida, a residência há um bom tempo. Mas agora, com toda a política que foi mais para uma medicina holística, uma medicina básica, se aumentou muito o número de alunos de medicina, de faculdade de medicina, aumentaram muito. Eu não lembro agora exatamente o número bruto, mas a gente trabalha com 5%, a gente fala, e está cada vez menor. Que é 5% dos médicos que formam vão ter vaga nas residências. Porque aumenta o número de alunos de medicina, mas não aumenta o número de residência. Caraca, meu. Então, ele enche o lado de cá, mas o lado de cá não... A competitividade ficou brutal, então, né? tá cada vez mais pessoas boas competindo pela mesma vaga. Então, é natural que esse processo tenha que se profissionalizar. Eu me interessei por isso porque eu vi, assim, poxa, as pessoas mostrando ferramentas, assim, nível BI,
que é coisas que a gente usa para metrificar coisas importantes numa indústria gigantesca. Eu falei, caralho, eles estão usando isso para metrificar os estudos para entrar na residência, porra, meu. A gente trabalha muito a mentoria no crescimento. E o crescimento, você só pode crescer e melhorar alguma coisa que você está medindo. Então essa é a base de tudo nosso. Como que eu vou melhorar uma coisa se eu não sei o que está acontecendo? Como é a análise daquele negócio? Então aí entra na analítico, que é, por exemplo, está dizendo de BI, nosso software ele usa BI. Ele tem uma análise em BI, ele tem vários algoritmos que funcionam algumas variáveis. E ele basicamente tenta potencializar os seus estudos. A gente é um personal trainer de estudos, vamos dizer assim. Então o cara nos dá a entrega, é toda do nosso cliente, do nosso aluno, e a gente tenta fazer uma estratégia melhor. A gente prioriza o esforço inteligente ao invés do esforço. Né? É o 80-20 da preparação. A gente tenta cada vez mais achar esse momento, né? Que é 80% do resultado e 20% do seu esforço. Então a gente acredita que metrificando a gente consegue chegar lá. E sim, cara, a gente usa muita tecnologia. A plataforma nossa hoje tem muita tecnologia, muita mesmo. Nosso aluno está bem servido aí de métricas. E aí, que claro, massa. entra a nossa parte humana para interpretar alguns dados e aí tomar algumas decisões. Então esse conjunto digital, né, da plataforma da inteligência artificial, com pessoas assim como eu, todos os monitores, somos 21 no Brasil hoje, passaram por esse processo, estão entendendo o processo, esse skin the game é muito importante. Então, a gente associa com a tecnologia para conseguir tornar nosso aluno aí escolher onde ele quer fazer residência. Pô, mindset, skin the game, BI, análise de dados, eu podia estar falando um pouquinho do mercado financeiro aqui, né? Mas eu achei muito lance. Você falou a palavra profissionalizar. Sim. Não é algo que é só sentar e estudar. Não. Qual é a melhor forma, qual é o melhor método, como organizar, como metrificar, como fazer a leitura desses indicadores, se está dando certo ou se está dando errado. Você vai esperar reprovar na prova para ver se foi errado? Exato. Ou você vai identificar ao longo do caminho para fazer a correção no momento correto? Exato, eu acho que é basicamente isso. E aí quando a gente fala algumas coisas assim, porque é importante ter pessoas do skin the game, né, que você comentou, porque eu acho assim que se você quer ir rápido, vai sozinho, você quer ir longe, vai com alguém, mas se você quer ir rápido e longe, vai com alguém que já passou por isso. Então a gente tenta trazer isso, né? Tudo que eu errei, eu não quero que meus alunos errem. Então toda batida na cabeça que eu dei, eles têm que aprender com o meu erro. Então eu errei muita coisa, cara. Qual você acha que foi o seu maior erro nessa jornada na preparação? A gente prioriza muito o estudo por questões. Né? Então, acho que a grande diferença assim, que a mentoria fez na minha vida foi, primeiro, aprender a estudativo, que já tem evidência mostrando que a gente aprende melhor de forma ativa, com um estudo assim, baseado em repetição, em revisões espaçadas, né, o básico que a gente usa ali. E a gente é munido na medicina, cara. Imagina a gente fazer uma prova de 100 questões com toda a medicina, pode cair tudo. Meu Deus do céu. É difícil, então a gente se perde. Aí entra toda a nossa estatística, a gente tem análise de todas as provas do Brasil. Nessa prova cai mais isso, cai mais aquilo, esforço inteligente. Então a gente tenta direcionar para onde vai o esforço, senão o cara se perde. Se perde como eu me perdi. O lembrador que eu tive no meio do ano ali, em abril, eu fiz um simulado do cursinho que eu fazia na época, acertei 56 de 100, no ano da minha prova. Aí bateu o desespero. Porque eu tava todo dia estudando igual um maluco, mas não começava a ver resultado. E aí eu tive aquela coisa. Quero coisas diferentes, tem que fazer coisas diferentes. Né, ou você surta, ou você vai atrás de resolver e corrigir. E aí o que eu fiz? Procurei gente que já passou pelo que eu passei. Eu encontrei o Bernardo, esse daqui é um dos fundadores, dos sócios, que é o responsável principal pela mentoria e residência. E aí vi ele falando sobre o assunto, me interessei e tal. Aí entrei assim, todo esse negócio, acabei comprando a mentoria de presente de aniversário. Com todo o dinheiro da família foi a mentoria. Caraca, meu. E aí, acho que aprendi a estudar de fato. Legal. E aí consegui passar ainda no final do ano. Aí naquele 56 virou 85 no último Caraca, em 6 meses? Em quê? Eu já estava estudando desde o começo, mas com a mentoria foram 6 meses. Caraca, meu. E aí consegui escolher aí a residência que eu queria fazer. A diferença é quando você tem um método validado aplicando e te auxiliando, né? Junto com todas as ferramentas e tecnologia. É profissionalizar. Dá para passar 100? Claro que dá. Mas a chance de errar é maior. Você vai fazer uma dieta, dá atenção sozinho? Dá. Com um nutricionista bom, a chance de você errar é menor. Perfeito. Você quer treinar sozinho? Dá. Perfeito, cara. Eu, inclusive, eu uso isso no speech de venda, né? A gente tem a agência de marketing digital aqui e quando eu converso com os clientes que querem lançar um produto, querem fazer alguma coisa, eu falo, se você fizer sozinho, você vai conseguir ter resultado. Uma hora vai.
mas você pode fazer isso de forma mais rápida, de forma muito mais especializada, você que escolhe. Cara, o conhecimento está disperso pela sociedade. Poxa vida, hein, meu? É Então, só citação sensacional aqui. Então a gente tem que aprender com os outros, tem que aprender, Sim. porque as pessoas querem transmitir alguma coisa, então eles lutaram muito para conseguir. Então se a gente consegue extrair de uma forma mais tranquila, mais fácil. E com esse recente boom do digital, é a primeira vez que a gente vê pessoas que são altamente especialistas dispostas a fazer isso em alta escala. Tipo, grandes CEOs, grandes consultores, grandes médicos, grandes dentistas com 20 anos de bagagem, com 30 anos de bagagem. Antes não tinha condição de um cara desse ter uma clínica, um hospital, um monte de coisa, atende, agenda lotada durante não sei quantos meses. Como que ele vai transbordar esse conhecimento para milhares de pessoas? Era algo que não existia, não tinha esse espaço. A medicina já tem essa facilidade, né? Porque o juramento de Hipócrates mesmo fala que vai ensinar o próximo. Então a medicina tem essa coisa de compartilhar o conhecimento. Mas Essa é a plataforma e o alcance. Isso, exato. É o palco. Uhum. E hoje é uma câmera, muitas vezes. Então é uma questão só de visibilidade. Muitas vezes tem muita gente boa por aí. Então é só dar espaço para essas pessoas que elas vão passando mensagens. Né? Na medicina tem. Em todo o mercado eu já percebi isso, cara. Tem aqueles famosos excelentes marqueteiros, mas na prática você vai olhar por trás. Vira e mexe, a gente vê casos no jornal, por exemplo. Foi fazer cirurgia com o fulaninho das estrelas. Sim. E morreu e deu pau e o cara sumiu e não respondeu. E esses BOs internos, cara, como que é? Eu tô perguntando algo que eu não sei e me veio agora na cabeça. Como que é a atuação do CRM? Eu sei que dentro da medicina eles são bem exigentes, da mesma forma que a OAB e alguns outros órgãos. Como funciona nesse ramo desse mercado de vocês? Não, graças a Deus eu nunca tive nenhum tipo de problema, então eu não sei exatamente como que funciona. Não precisei descobrir ainda. Mas assim, o CRM é o órgão maior, né, o fiscalizador, né, ele tem os regionais e tem ali o nacional. Então ele é o que faz a monitorização de todas essas coisas, condutas éticas, né, a negligência, essas coisas. E de fato, a medicina tem sofrido bastante com isso e eles têm que fiscalizar, né? Mas não, graças a Deus, nunca tive nenhum problema e não tenho ninguém próximo também que teve. Legal. Acho que a medicina é uma área muito subjetiva, cara. Então, a gente tem que ser ciência, a gente tem que ser ético e aí ajudar ali nosso paciente da melhor forma possível. Massa. E o primeiro minuto? Depois de toda essa sua jornada, essa sua descoberta dentro da medicina, esse seu entendimento da área que você realmente quer atuar, a sua entrada no mundo do digital, vivência das mentorias no além da medicina, e depois de tudo isso, surgiu esse novo projeto aí, né? Que é o primeiro minuto. Conta pra gente como veio, como foi montar isso e vivenciar pela primeira vez, como foi alguns meses atrás aqui em Cuiabá. Isso foi uma baita de uma jornada também. Como eu disse, eu gosto bastante de ensinar, de ter essa, de certa forma, uma didática legal, assim, que as pessoas acabam elogiando por isso algumas vezes. E foi a coisa da dor, de perceber também que tinha muita gente se formando com dificuldade. Meu irmão ainda está na faculdade de medicina. Então, às vezes, eu escutava algumas coisas que ele falava e falei, cara, dá para ser melhor. Tipo, ele me falando do cenário que ele estava vivendo ali na emergência e tal, na graduação, eu falei, cara, dá para ser melhor. E por que quem vai falar sobre isso não sou eu, que estou vivendo emergência todo dia, todos os residentes, todos os emergencistas formados, que vivem isso, cara. A gente tem que falar sobre isso. Então, o primeiro minuto veio nesse cenário, de potencializar a mensagem e que ela chegue em mais pessoas. A emergência hoje está são polos no Brasil ainda. Por isso que eu estou em Porto Alegre, é um polo de medicina de emergência. Mas eu sou de Cuiabá. Então, por que não vir para Cuiabá e transmitir essa mensagem para as pessoas aqui também? Então, foi mais ou menos nesse caminho a ideia inicial ali do primeiro minuto, ser presencial, né? Provavelmente vai migrar para alguma coisa digital. Mas fazia sentido que começasse aqui para mim. Acho que é importante. É onde eu me formei, eu sou grato por tudo isso, muitas pessoas que já me conhecem. Então, quis trazer isso para cá primeiro, antes de qualquer outra coisa. Organizar de longe não foi fácil, organizar de presencial não é fácil, mas correu tudo legal, foi um evento bem bacana, acho que quem estava lá aproveitou bastante. E dentro dele, o que eu gosto de explorar bastante é o raciocínio, mais que qualquer coisa. Eu gosto muito de um conceito que a gente fala que é higiene mental. Tudo que a gente consegue pesquisar fácil, a gente não precisa decorar, a gente não precisa encher a cabeça com isso. Então, o que eu queria trazer é coisas que ninguém pode fazer por você, o raciocínio. Então, tanto que é voltado às tomadas de decisão,
e voltar do raciocínio dentro das síndromes, né? Eu não cheguei lá, por exemplo, e te expliquei para um cara que é o mais comum sobre infarto, ou sobre dissecção de aorta, sobre um TEP, tromboembolismo, enfim. Eu expliquei para o cara o seguinte, o cara que chega com dor no peito, ele pode estar com uma, estar com outra, estar com outra, estar com outra, para unir as caixas. A gente estuda assim muito na graduação. Infarto aqui, dissecção aqui. Só que o paciente que faz um é o mesmo paciente, é o mesmo fator de risco, é a mesma idade, enfim, é mais ou menos a mesma coisa. Então a ideia é o seguinte, unir esses caminhos e a partir dali o médico na ponta, ele chega o cara com dor no peito. Tá? Ele está infartando ou ele está com outra coisa? O tratamento é diferente. Então a ideia era isso, que o cara chegasse naquele momento, se visualizasse naquele momento e tomasse decisão. Porque essa foi a dor que eu senti quando eu formei. Eu sabia infarto, eu sabia TEP, eu sabia dissecção de aorta, eu sabia pneumonia. Mas na hora que o paciente chega, para você saber para que caminho vai. E aí a ideia do curso é justamente isso, desenvolver raciocínios e ferramentas para te guiar para cá, para você fazer o tratamento correto. Né? Então todo o raciocínio, o primeiro minuto, perdão, foi relacionado nesse conceito de coisas que só você pode fazer por você. Eu não falei de dose de medicamento, não falei de algoritmo de nada, porque isso aí se pesquisa, cara. Hoje em dia, que lugar que você não vai ter uma 3G? Tipo, você não lembra a dose de medicamento, tá bom, tá aqui. Mas não é raciocínio, você vai pesquisar como raciocinar o paciente dando peito, não vai. Isso tem que estar na sua cabeça. Não, a dose você já sabe o medicamento, né? E para chegar à ideia de qual medicamento será o necessário. Por exemplo. Então a ideia é desenvolver coisas que ninguém vai fazer por você, que na minha opinião é um raciocínio. Qual que você acha que é o principal desafio dos emergencistas para os próximos, vamos colocar aí, para a próxima década? Lucas com 37 anos, jogando para frente, qual que é o... Eu acho que o Lucas, talvez ele ande separado um pouco da especialidade, em algum ponto de vista, mas eu acredito que o sucesso ele deixa rastros e ele se modela. Então a gente tem que olhar para os olhos de outros países que já têm a emergência mais consolidada. Legal. Então a gente tem os Estados Unidos, Canadá, Austrália hoje já com uma medicina bem estabelecida. A gente tem que seguir os passos deles. Eu acho que a gente vai ocupar espaço a partir do momento que a gente prova o nosso valor. Então eu acho que hoje a medicina de emergência é até um dos motivos de eu estar me expondo mais, eu como pessoa, Lucas, como talvez alguém que represente de alguma forma a emergência, porque a gente precisa provar o nosso valor. A gente precisa provar que é diferente o cara ser atendido por um emergencista e um recém-formado. Não desmerecendo, não é isso, mas é simplesmente que ele não tem o nível de preparação que aquele momento exige muitas vezes. Então, eu acho que a medicina de emergência vai transbordar muito isso. Eu acho que a gente ainda está num cenário inicial que a gente tem que mostrar o nosso valor. E divulgar a mensagem. Ele é um momento de divulgação, de realmente de pregar a palavra ali em relação à medicina de emergência. De defender o porquê que faz sentido que esse profissional esteja naquele local e não no outro, que esse profissional seja melhor remunerado que o outro, que ele vai gerar recurso. Então, eu acho que a medicina de emergência em 10 anos ainda no Brasil vai estar nesse processo de se consolidar, de provar seu valor. E tem aquela metáfora também, não sei se você já viu, a gente coloca umas imagens assim, tipo, que você não consegue ver no momento inicial, e você quando fixa o olho vê alguma coisa. Aquela coisa que você não consegue desver. A partir do momento que você viu, você não consegue desver. E a medicina de emergência vive isso. Eu nunca vi nenhum lugar que contratou um emergencista, por alguma forma, e voltou atrás. Porque na hora que vê, ele não consegue desver. Então a gente está nesse momento de expor ainda e de provar. Me dá a oportunidade que a gente vai mostrar para você. Que faz isso sentido. É a nível nacional ou tem lugares que já está muito bem... Alguns estados que já está em um estágio muito mais avançado nesse segmento? O Brasil não é um país continental. É muito difícil que ele esteja... A nossa medicina... Ela tem diferenças, sim, locais, é muito diferente você comparar a medicina mato-grossense, por exemplo, com a medicina de São Paulo. Profissionais bons tem em todo lugar, cara. Tem muito cara bom aqui no Mato Grosso, muito mesmo. E às vezes a estrutura de saúde no todo que a gente está tentando pontuar. Então, a medicina de emergência não é diferente. Como eu falei, em 2016 ela foi autorizada pelo MEC no Brasil. Então, a partir dali teve um boom muito grande de residência, a gente está crescendo muito, é a especialidade que mais cresce exponencialmente, hoje já são mais de 50 pelo Brasil. Caramba! Mas até 2016 era basicamente Porto Alegre e Fortaleza. Porto Alegre começou em 96, salvo engano, Fortaleza em 97, mas já era um momento ali... Mais novo que a gente. Mais novo que a gente, no Brasil. E não era residência pelo MEC, era carga horária de residência, tudo, mas era tipo como se fosse uma prova de título, uma pós, uma subespecialização. Então, esses estados, eles já têm essa tendência. Hoje, São Paulo é um grande polo também de emergência. Está puxando mais gente, tanto de Porto Alegre como de Fortaleza, levando para São Paulo.
Então, São Paulo, os grandes hospitais hoje já se valorizam o profissional, as grandes Uhum. faculdades, os grandes hospitais já têm residência de emergência muito boas, inclusive. Brasília tem sido um centro que está crescendo muito, Minas. Tá se espalhando, cara. Tá chegando no Brasil todo. Aqui no Mato Grosso, o primeiro emergencista de formação formado foi um ex-colega meu de faculdade, formou no UFMG e voltou para cá agora. Tá em Rondonópolis, trabalha ali em Rondonópolis e é o primeiro formado, cara. No estado como Mato Grosso Caraca, tem meu. um emergencista hoje que voltou agora. Caceta, bicho. Pra você ver como a gente tá nesse momento ainda de expansão. Né? Aham. Sabe o que eu tô pensando aqui agora? Toda essa profissionalização de mentalidade, de ferramentas para pro médico é algo que vai ser muito útil para a vida dele, não só no estudo para conseguir atingir aquele objetivo. Porque eu conheci já muitos médicos que conseguem montar um patrimônio legal e resolvem abrir uma clínica, e resolve abrir um negócio, e resolve gerenciar alguma coisa e dá errado. E aí começa a tirar dinheiro do plantão para poder bancar a clínica, e é aquela loucura porque passa 6, 7, 8, 10 anos estudando Sim. uma coisa específica. Agora, quando aprende uma ideia de atacar prioridades, saber se organizar, saber fazer uma gestão, entender sobre produtividade, são habilidades mentais aí que carregam muito além da medicina. Exato, eu ia assim, puxar o gancho para esse caminho. Olha, da medicina hoje, ele é uma ferramenta que o foco, a mensagem que ele transmite é permitir o médico exercer a medicina que ele sempre sonhou. Essa é a mensagem principal da medicina. Como? Soft skills, basicamente. Então, tem os produtos, inclusive, que é o MedSkill, que é o principal ali, da pessoal entre o ciclo básico do primeiro ao quarto ano, que é como eu vou fazer uma apresentação direito, como eu vou fazer um curso de oratória, inglês médico, lidar com pessoas, comunicação de más notícias. A gente tem curso lá de como desenvolver a atlética, tem curso lá dentro de língua estrangeira, tem curso lá dentro de como lidar com equipe multidisciplinar, que ninguém te ensina. E essas coisas fazem muita diferença. E aí, né, depois ali passa, o médico muitas vezes, não, embora trabalhe com o CNPJ, ele não se vê como uma empresa que tem que gerenciar, que tem que fazer as coisas. E isso interfere no paciente, cara. Porque o cara que dá um plantão cansado, por exemplo, que trabalhou o dia inteiro, mas tem que dar um plantão para pagar as contas, ele vai trabalhar estressado, ele vai trabalhar cansado, não vai render da forma que tem que render, e o prejudicado nessa real é o paciente. Então a da medicina vem tratando essa dor. Deixar que aquele cara faça o consultório dele da melhor forma possível, que gerencie melhor aquilo. Cara, genial, meu. Que ele permita dar ao paciente o melhor, que ele esteja confortável para fazer aquilo, que ele realmente goste da medicina. A medicina ficou negligenciada pelos próprios médicos. A gente comercializou demais a medicina no sentido de, cara, tem que dar mais plantão, mais plantão, mais plantão, mais plantão. E deixamos o paciente de lado muitas vezes. Então a medicina vem para contra isso, sabe? Tanto que o evento que a gente fez principal agora ali, o Burn-In, né? Que era contra o burnout, né? Essa era a jogadinha das palavras, e que é o contra tudo que te falam por aí. Que medicina é sua carreira, mas não a sua vida. Então existem muitas coisas ao redor disso. E você se desenvolver em outras áreas vai te permitir fazer isso. Aí você falou do mundo financeiro. Cara, o médico tem que saber lidar com o dinheiro. Tem que saber fazer o seu investimento para gerar liberdade. Liberdade é justamente isso. Então, a gente também trabalha muito na medicina em finanças para médicos, de desenvolvimento de gestão de consultório, né? Tem um produto lá, o meu consultório particular também, que é justamente sobre isso, é como gerir clínica. O cara tem gente perdida aí, cara. Que não é um conhecimento que ensina, não é culpa necessariamente do médico. Sim, não é uma coisa que fala pra gente. Por exemplo, quando eu formei, ninguém falou que eu tinha que abrir um CNPJ. Eu não sabia disso. Eu descobri isso como? Pagando 30% de imposto, lá 27% de imposto. Eu falei, cara, você pode trabalhar com PJ, você vai ter esse benefício, esse benefício. Entendeu? Caralho, meu. Ninguém te fala, cara. Ninguém te explica isso. E aí a gente vem pra tentar ajudar dessa forma. Cara, eu tento fazer basicamente a mesma coisa, mas com os empreendedores, né? Pô, galera que tá na raça. Tipo, é o que eu mais escuto. Cara, eu não sei como que eu consegui chegar aqui, mas eu cheguei. Ó, aí olha lá, fez dinheiro, deu os pulos na raça, na testada, tá. Mano, o que você tem que fazer? Profissionalizar, né? Ó, não é difícil, mas ó, você tem a soft skill, você tem esse tipo de ferramenta, você organiza dessa forma, assim, assim, assim. Meu, o tipo de transformação que gera para a vida da pessoa impacta em como ele vai lidar com os colaboradores dele, em como ele vai enxergar o negócio dele.
o que ele fizer com o negócio dele pode contratar mais gente, pode gerar muito mais valor para quem toda aquela cadeia de efeito que você causa a partir de uma pequena correção é exponencial, velho. E no final das contas, o beneficiado é o cliente, é o paciente. Então, o caminho te constrói demais, né? O caminho te constrói demais. Então, você ser feliz no processo é importante. Massa. Vai ter dias difíceis? Lógico que vai. Tem dias que eu não quero acordar cedo e ir pra residência. Mas estou gostando do caminho, sabe? O caminho das coisas é importante. Então, se você não viver esse caminho com um propósito maior, que seja a palavra, no momento é propósito, né? Mas que não seja... Eu gosto de falar assim, o que você faz hoje te aproxima ou te afasta de onde você quer chegar ou de que você quer ser? O que, por exemplo, eu tá falando sobre medicina de emergência, tá me deixando mais próximo ou mais longe de onde eu quero chegar, do que eu quero fazer, do que eu quero ser? Então, acho que é uma raciocínio legal da gente fazer. Tipo, vai tomar uma atitude se está em dúvida? Se eu fizer isso, vai ser bom para o que eu quero fazer ou não? Então, acho que isso é interessante. E é complicado quando a gente encontra situações onde a pessoa não sabe nem onde quer chegar. Muitas vezes não sabe nem o que ela é. Não sabe o que ela é, não sabe onde quer chegar. Meu amigo, não, beleza, você identificou que você não sabe? Você tem que achar, você não pode voltar para essa mesma vida no automático, né? Agora, Lucas, qual que seria o maior conselho que você daria para os médicos hoje que estão se preparando para entrar nesses 5%? Boa. Eu acho que a gente pode falar bastante. Eu acho que procure pessoas que tiveram sucesso no que você quer fazer. Procure pessoas que passaram pelo processo, que vivenciaram isso e que conseguiram chegar lá. Como eu falei, você quer ir rápido e longe, vai com alguém que já chegou lá. Então, chega ali no seu colega, cara, o que você fez de diferente ao passar? O sucesso se modela. Eu ia perguntar isso, como se conectar? Como buscar essas pessoas? Tá, encontrei alguém, e aí? Tá, entre em contato com essa pessoa. Eu posso falar do Além da Medicina, do Mentoria, por exemplo. Nas redes sociais lá, pode entrar, a gente posta bastante conteúdo, todos os monitores praticamente, tem a página lá. Então, isso é bem tranquilo a gente conseguir. Então, eu acho assim que, não só o processo de residência, tudo que você quer fazer com sucesso, alguém no futuro repete o passado, né? Então, alguém já fez aquilo. A gente só tem que ver como. O sucesso deixa rastros, cara. Ninguém faz sucesso e pra trás não tá marcado, né? Alguma coisa você consegue pegar daquilo ali. Então, aprende com os erros do cara, desenvolve aquilo, a gente tá em constante crescimento. Então, em relação a gente brinca do nosso slogan também, assim, a apostila, né, que é muito comum nos cursinhos. A apostila não aprova ninguém na residência. Então, ter estratégia é importante. Assim, não é fazer por fazer, é fazer direito. Metrifica e você consegue analisar e ter decisões melhores. Sensacional. E quem quiser, estamos aí para ajudar. Quem quiser entrar em contato aqui no Quase que eu falei errado no segurança. Qual que é o seu Instagram, Lucas, pra galera entrar em contato aí, trocar uma ideia, tirar dúvida, mandar um salve. Pode ficar à vontade, a gente posta bastante conteúdo também. No Instagram é a principal rede ativa, é o @lucasrodrigues, _Rodrigues com 2 Ds. E estamos lá, à disposição do pessoal, sempre produzindo cada vez mais conteúdo, igual eu disse. Cada vez mais trazendo essa coisa para que a mensagem chegue aí para mais pessoas. É só o começo, né, meu irmão? A ideia é essa. Lucas, o último pedido que eu tenho para você, fala pra galera que tá assistindo aí, se inscrever no meu canal, cara, me seguir no Instagram. Tem dessas, cara, tem gente que assiste toda santa semana, se não tem episódio reclama, mas vai ver não tá inscrito no canal. Tem que apontar. Aí é foda, né, cara? Tem que apontar. Não, vamos lá, pessoal, por favor. Quem gostou aí, fez sentido para você que a gente conversou aqui, e acredita que escutar mais papos assim talvez te aproxime daquilo que você quer? Não, faz o favor de inscrever no canal. Faz o favor, faz esse favor. Faz a graça, Deus tá vendo. Deus tá vendo, não custa nada. Só que Deus tá vendo, pô. Meu irmão, Lucas, obrigado, cara. Obrigado. Episódios toda quinta-feira. Dá o like, inscreve no canal, compartilha pra galera aí da sua facu, da sua turma, da residência e tudo mais. Pô, acompanha lá o Além da Medicina também, né? Claro. Qual que é o arroba do Além da Medicina? É o @Além da Medicina, com ponto entre as palavras. Além.da.medicina. Show, tem que dar uma moral pra galera. Não, eles merecem. A mensagem é muito boa, igual eu falei, a mensagem é muito maior que o mensageiro. A mensagem que a gente passa lá é de exercer a medicina, da forma que ela tem que ser exercida, na nossa opinião. E o impacto disso na nossa sociedade vai ser, está sendo, né? Gigantesco. Sim, a gente já tá fazendo bastante coisa. Obrigado, Lucas. Obrigado a você que está aqui até agora e até a próxima, né?